Uma frente fria, a primeira do mês de agosto, está avançando pelo país. Hoje vai provocar muita chuva no sul do Brasil e também no Mato Grosso do Sul. Gaúchos já enfrentaram temporais no fim de semana, teve inclusive alerta da Defesa Civil para alagamentos, para ventania, chuva forte. A Gabriela Garcia está lá no Rio Grande do Sul, vai atualizar para a gente a situação no estado. Ô, Gabi, qual que é a previsão por aí, hein? Bom dia para você. Oi, Carol. Bom dia para você e para todos. Previsão de mais chuva para esse início de semana, mas em menor intensidade do que a gente teve nesse último fim de semana. Já choveu muito aqui no Rio Grande do Sul. Nesse momento, em Porto Alegre, chove bem fraco, mas teve bastante chuva no fim de semana. Em outros municípios, teve até registro, por exemplo, de ventos fortes e queda de granizo. E aí a gente tem, por exemplo, grandes acumulados em alguns municípios. Aqui em Porto Alegre nem foi um dos municípios onde mais choveu, mas ainda assim teve muita chuva. A gente tem acumulados, por exemplo, como mais de 117 milímetros em apenas 24 horas. Foi o caso de Sobradinho. Em Cachoeira do Sul, choveu 108 milímetros. Em São Francisco de Assis, 88 milímetros. Isso durante um período de 24 horas, de sábado para domingo. Então, a gente teve esses temporais em várias regiões do Rio Grande do Sul. E nesta segunda-feira, também aqui, a instabilidade persiste, um pouco menos intensa, mas a gente vai ter também alerta principalmente para as regiões do norte do Rio Grande do Sul e com risco também de temporais na Serra e no norte do Rio Grande do Sul, como eu disse. Então, a gente tem esses pontos de atenção também em Porto Alegre, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, mas essa frente fria ela se desloca em direção a Santa Catarina e ao Paraná e aí começa a provocar instabilidades por lá, por isso que por aqui perde força. Mesmo assim, além da chuva, a gente tem possibilidade também do mar mais agitado na região sul aqui do Rio Grande do Sul, sem ressaca, os ventos, as rajadas de vento que podem atingir até 70 quilômetros por hora. Então a gente tem esse cenário ainda de instabilidade por aqui. Agora em Porto Alegre faz aproximadamente 15 graus, a temperatura deve permanecer aí mais ou menos nesse número ao longo do dia. A gente não vai ter aquele efeito cebola, né? Tira a roupa, bota a roupa, mas ainda com chuva por aqui, Carol, mas em menos intensidade. É uma notícia boa, já que no fim de semana os temporais causaram estragos em diversos estados aqui do sul, inclusive com queda de granizo em algumas cidades. Eu volto contigo. Hoje é para colocar roupa, viu? Vai ficar mais frio lá em Porto Alegre. Gabi Garcia com as informações pra gente. Obrigada, Gabi. E como a Gabi nos contava, essa segunda-feira já começou com chuva, viu? No norte do Rio Grande do Sul, temperatura vai caindo. Em Porto Alegre, a máxima será de 15 graus, era o que a gente falava. Justamente por lá, a tendência é que fique cada vez mais frio. Florianópolis hoje chega aos 20 graus, com até 20 milímetros de chuva. Em Curitiba, hoje faz 21, mas amanhã não passa dos 14 graus. É quando o ar polar chega ao Paraná. Hoje o destaque é a chuva forte nas cidades do oeste paranaense, justamente essa área aqui em verde do mapa. É temporal que cai por lá. O alerta também vale para praticamente todo o estado de Santa Catarina, o centro-norte do Rio Grande do Sul, justamente onde Gabi Garcia conversava com a gente. E também tem risco de chuva forte aqui no oeste do Mato Grosso do Sul. Por lá também vai chover forte. Onde mais hoje há risco de temporais? No litoral do Nordeste. Temos alertas entre a Paraíba e Alagoas. Em Recife, onde já choveu muito nos últimos dias, estão previstos até 40 milímetros acumulados. É muita água em pouco tempo, num solo já muito encharcado. Em Maceió, serão 30 milímetros de chuva. Em Cuiabá, calor intenso, máxima de 36 graus e sem chuva por lá. Tempo firme. Mas volta a chover em algumas cidades do Mato Grosso, viu? Um alívio para uma região onde ainda é o ar seco que predomina. Em Brasília, a umidade pode bater os 20% hoje. Tempo firme, seco e quente. Um sol para cada um. Lá na capital federal, inclusive, ele já começa a aparecer, viu? Hoje em Brasília, quase 30 graus nos termômetros, num céu com pouquíssimas nuvens. A gente vê ali o sol ainda entre algumas nuvens, mas daqui a pouquinho vai brilhar com tudo por lá.
Hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para mais de 10 estados por causa da baixa umidade, além do Distrito Federal. Qualidade do ar piora e são grandes os riscos de incêndios florestais. São Paulo também é um dos estados com alerta para baixa umidade, mas vem virada no tempo por aí, viu? A frente fria que hoje provoca essa chuva lá no sul do país, no Mato Grosso do Sul, vai chegar em São Paulo entre hoje e amanhã. Na região ali do Vale do Ribeira, deve chover entre o fim da tarde e início da noite. Na capital paulista, de onde chegam as imagens ao vivo, a nebulosidade vai aumentar durante o dia, mas não chove. O sol ainda não apareceu. Aqui na capital paulista, daqui a pouquinho aparece e ajuda a esquentar. Hoje, máxima de 27 graus.